O Brasil fecha o cerco contra as bets. Começa agora, JBR News. Olá, Rodolfo. Tudo bem, Alexandre? Olá, amigas, amigos. Começando o nosso dia com um assunto que a gente trouxe semana passada. Trouxemos, não digo em primeira mão, mas fomos um dos primeiros a analisar o assunto bets. Para você que está do outro lado e nos escuta, vai se lembrar que na semana passada trouxemos justamente essa questão que envolve as apostas bets no Brasil. Uma situação que surpreende, nós já falamos isso na semana passada, pelo volume de dinheiro que as bets arrecadam. Lembrando que há bets reguladas pelo mercado e há bets irregulares. O que interessa é o seguinte: o volume das bets somadas são de quase 21 bilhões de reais. Quando se somam as loterias do governo ou as oficiais da Caixa Econômica Federal, chega em pouco mais de 1 bilhão. É uma diferença de quase 20 vezes o que se arrecada no Brasil oficialmente para o que se arrecada nas bets. E agora, de fato, o Brasil resolveu ir contra isso. Mais claramente, o governo brasileiro está anunciando para hoje, né, Rodolfo Lago, medidas duríssimas contra as bets. Pois é. Essa diferença é de fato assustadora, né? Chama demais a atenção, né? E aí, desdobrando um pouco mais esses números, né, Alexandre? Aquele relatório do Banco Central, que foi o que assustou todo mundo aí na semana passada, ele mostra que desses quase 21 bilhões de reais aí que as bets arrecadariam todo mês, 20 bilhões, um pouco mais de 20 bilhões seria de bets que não estão regularmente cadastradas, e somente 300 milhões viriam das casas de aposta que realmente se cadastraram como casas de aposta. Então é um volume muito grande e parece que em cima disso que o governo irá atacar. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou para ainda hoje uma relação das bets que vão ficar proibidas de operar no Brasil, e ele disse que esse número deve ficar entre 500 e 600 casas de aposta, para você ter uma ideia do volume disso. E ele falou muito claramente, Alexandre, que há uma desconfiança clara de que há, por trás desses números todos, dessa arrecadação toda, lavagem de dinheiro. Tem mais do que lavagem de dinheiro, Rodolfo Lago, tem crime organizado. Nós vamos dar nome aos bois aqui. Na semana passada nós falamos, a informação foi confirmada no decorrer do fechamento da semana, inclusive outros veículos de comunicação muito importantes deram justamente essa notícia de que quem está por trás, em grande parte, é justamente o jogo do bicho. O jogo do bicho a gente sabe que está envolvido em muitos esquemas irregulares, quando não criminosos no Brasil. Podemos citar o jogo do bicho do Rio de Janeiro, que é o mais conhecido de todos. Mas temos o jogo do bicho forte em Pernambuco, temos o jogo do bicho forte em São Paulo, temos o jogo do bicho forte em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Portanto, o jogo do bicho é algo que se disseminou pelo Brasil. Só que o que o bicho viu com as bets? Uma grande vantagem. Aquele chamado apontador, para quem não conhece, Rodolfo, que a gente que lá no Rio de Janeiro sabe muito bem, aquela figurinha que fica ali no banquinho, na esquina, com seu bloquinho, anotando, é o chamado apontador do bicho. Ali no final do dia, quem jogou naquela região recebe um prêmio. São prêmios pequenos, o bicho paga 3 mil, 5 mil reais, quando muito 10 mil reais. Mas também são apostas pequenas, de 4, 5 reais, 10 reais. Esse raciocínio foi levado para as bets. Só que foi levado para as bets, como nós falamos, aqui ó, no telefone celular. Então o cara, onde ele está, ele faz uma pequena aposta e no final do mês é R$1.000 que ele ganha. Às vezes nem chega ao final do mês, ele já conseguiu talvez mais do que um salário mínimo, que pode ser pouco para a maioria da população, mas para a grande parte da população que vive de salário mínimo, dobrou a renda. E aí o sucesso das bets, e aí o sucesso do jogo do bicho, e aí o esquema que aí saiu das esquinas no Brasil e foi para dentro do telefone celular, que consegue pagar fortunas por uma Deolane Bezerra. Por quê? Porque é importante ter, entre aspas, madrinhas desse jogo, figuras que são proeminentes, como o próprio cantor Gustavo Lima e outros. Por quê? Porque fazem propaganda para um esquema que vai render muito mais. E aí vem a história que o ministro deixou claramente.
a lavagem de dinheiro, né, Rodolfo? É isso. Foram duas coisas aí que se associaram, né, para fazer o governo realmente tomar agora providências, né? Primeiro, o relatório do Banco Central com esses números aí que assombraram, e segundo, essa operação que você mencionava lá em Pernambuco, né? Essa operação que pegou a Deolane e pegou o cantor Gustavo Lima, que nessa segunda-feira foi indiciado por causa dessa história. Agora, né, Alexandre, é preciso que se diga, né? Porta arrombada, cadeado de aço, né? Porque, na verdade, o que aconteceu? Se deixou essa coisa correr frouxa. É bom a gente lembrar. As bets foram autorizadas a operar no Brasil no governo Michel Temer, com a previsão naquele momento que em 2 anos, ou seja, durante o governo Jair Bolsonaro, isso deveria ter sido regulamentado. Não foi regulamentado. E aí o que aconteceu? O que se fala? Criou-se uma zona cinzenta, na qual aí as bets entraram de maneira extremamente agressiva. E aí agora a porta arrombada é que o governo começa a pensar, a tomar providências aí para resolver esse problema. A questão da lavagem de dinheiro é um dos focos, e o segundo foco é a questão social. Porque o que acontece? Voltando até aquela explicação que você estava dando. Um jogo onde se joga pouco valor, se recebe ali um dinheiro que para a população mais carente, mais pobre, atrai. Isso sem falar que, enfim, a probabilidade de perder é muito maior do que a de ganhar, e isso não é dito pelas casas de aposta. Mas, enfim, isso que atrai. E aí atrai justamente a população mais pobre, a população mais carente. 3 bilhões de reais, segundo o relatório do Banco Central, saindo de beneficiários do Bolsa Família. Isso é outro ponto que o governo quer atacar. Restringir a possibilidade do benefício do Bolsa Família ser utilizado para essas apostas. Esse é o outro ponto também aonde a coisa será atacada. Não vai dar tempo, Rodolfo, da gente seguir por mais dessa análise, mas talvez a gente faça depois, num segundo momento, uma continuação. Mas é importante a gente ressaltar, até para quem está do outro lado, uma conversa que a gente tem aqui nos bastidores, que é justamente essa questão do jogo no Brasil. Ou seja, a jogatina do Brasil, ela finge que não existe, mas ela de fato ocorre em todo canto. No Brasil existe as loterias oficiais da Caixa, agora nós estamos vendo esses volumes das bets. Existem cassinos clandestinos em várias cidades. A gente sabe que funciona há anos, mas não pode ter o cassino legalizado. E o jogo do bicho que você estava falando. E o jogo do bicho. Agora, o cassino legalizado não pode ter. E não estou fazendo nenhuma apologia do jogo, tá? Mas é importante vocês entenderem que o que circunda um cassino é muito mais do que o jogo. E o jogo do cassino atinge a classe média e a classe alta, mas leva espetáculo, leva hotelaria, leva restaurante, leva uma série de estruturas para uma cidade que às vezes não tem nem condições de se manter. Então, o Brasil faz a coisa direito ou deixa de fazer. Ou seja, ou libera o jogo de vez para todos os lados, e aí sim arrecada, emprega gente, faz algo que realmente vai ter benefício, ou acaba para começar com as loterias oficiais. Pois é, e regulamenta, né? Porque eu acho que o grande problema é justamente essas coisas acontecerem sem regulamentação. Não dá, porque nós estamos falando de algo que é muito sério, muito grave. Vamos terminar com um número que é importante. 20 bilhões. A Caixa Econômica Federal, com todas as suas loterias, que eu nem sei o número delas, mas com certeza passam de 10, arrecadam no mês 1 bilhão. Se vocês acham que a diferença é pequena, apostem, porque não tem mais o que fazer. Daqui a gente tem que encerrar, Rodolfo Lago, porque o nosso tempo acabou. É isso aí. E deixando aqui alguns convites, né? O que você acha sobre essa questão das bets? Comente aí embaixo, é importante. E fica aquele convite que é importante sempre para nós. Se você gostou, curta, compartilhe, acesse imagemcredibilidade.com, se inscreva nos nossos canais. Obrigado e até amanhã.